Acho que é isso para começar. Bom, galera, a gente vai falar hoje, como eu já adiantei a vocês, sobre liberdade de imprensa, né? E agora que a gente está gravando, eu acho importante reafirmar que eu acho que isso é um possível tema de redação, ou então que pode ser, que vai transpassar algum tema ali, né? Paralelamente, você vai poder usar de algum modo as informações de hoje. Então, hoje a gente vai entender o papel da imprensa na sociedade, a importância de garantir a essa instituição uma liberdade e como o Brasil, mais uma vez, é um exemplo, né? É um exemplo de como não ser. Porque o Brasil é um dos países mais perigosos para ser jornalista no mundo e, além disso, há hoje um coronelismo midiático, né? Hoje não, há décadas, né? Então, por que falaremos disso, professor? De onde você tirou essa ideia? Bom, galera, no dia 23 de agosto, né, famoso, mais conhecido também como Domingo Retrasado, o Bolsonaro ele foi questionado sobre depósitos do Queiroz na conta da sua esposa, né, Michele Bolsonaro. A frase do repórter do Globo é a seguinte: presidente, por que a sua esposa recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? No começo ele falou que não ia responder, né, mas ele não se segura e foi lá: eu vou encher a boca desse cara de porrada. Minha vontade é encher tua boca na porrada. Aí é tão estranho que eu consigo nem ler direito, porque ele fala muito errado, né? Então, isso vai ganhar uma repercussão enorme. Então, o New York Times vai soltar, né, falando sobre a frase do Bolsonaro, o Clarim também, que é da Argentina, solta também informação, é o País, da Espanha, e no Twitter, né, chegou a ter 1 milhão de replicações a frase, né, porque sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz, incluindo a Bruna Marquezine e a Anitta, né, essa grande cobertura que teve, é porque o assunto é pertinente, né? Não é. Eu quero que vocês entendam, galera, que aqui que a gente trabalha com atualidades, que a notícia, quando é informada em diferentes fontes de mídia e ainda mais quando é informado em mídias internacionais, é porque é realmente algo pertinente. Você já parou para pensar por que o Brasil fala tanto nas notícias? Por que a gente tem a cotação do dólar? Aquilo não é normal, mas não. A gente fala dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é uma potência mundial. Senão a gente falaria de qualquer país que a gente queria, né? Sabe onde fica Mianmar? Você não sabe. Nem eu. Né? Por quê? Porque não se fala de Mianmar. Mianmar não, o que hoje Mianmar tem atenção, por exemplo? Né? Mianmar vai ganhar atenção quando houve a crise em relação a divisão religiosa entre o governo budista, incrível, olha isso, que vai atacar minorias muçulmanas, né, no país. E aí vai ganhar repercussão, e aí vai chegar na sua fonte de informação no Brasil. É assim que funciona. Então, isso demonstra o quanto esse assunto não é qualquer coisa. Você falar para um repórter que você quer agredi-lo, porque ele está te indagando de algo, e você é um presidente da República, e você deve satisfação à mídia, a mídia quer. E, para piorar, não é um caso isolado, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Só nesse semestre houve 211 casos de descredibilização da imprensa pelo Bolsonaro, sendo 32 ataques pessoais a jornalistas e 2 ataques contra a FENAGE, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas. Eu trouxe alguns deles, galera. Um deles é a investigação pelo próprio Ministério da Justiça por conta de uma coluna na Folha, né, onde o jornalista falou: por que eu quero que o Bolsonaro morra? O Ministério da Justiça vai parar, né, o que ele está fazendo, vai dedicar um tempo dele a processar um jornalista que realmente há uma coisa ali que pode se indagar. Como você pode incitar a morte de alguém? Não pode, beleza. Mas ele deslocou, né, uma pasta ministerial para fazer isso, né? Aí tem outra frase dele, né, que é uma canalice o que vocês fazem em TV Globo, uma canalice, fazer uma matéria dessa gerar um nobre. Isso foi o caso do Porteiro, né, quando o Porteiro relatou que a voz que autorizou a entrada dos milicianos, que são acusados de matar a Marielle,
era a voz do Bolsonaro, e ele vai falar desse jeito. Ela queria dar o furo, né? Ataca a jornalista que tinha participação em que era contra os filhos dele, né? Inclusive, o filho dele está sendo processado pela própria jornalista. Então, agora é uma coisa de cunho machista ainda, né? Ela foi acusada pela família Bolsonaro e apoiadores de que ela estava com pretensões sexuais para cima deles. É incrível. Enfim, a incitação à agressão dos jornalistas que o acompanham no cercadinho da Alvorada, quando ele fala aquelas merdas, digo, quando ele dá os discursos, né, dele ali para os seus apoiadores, jornalistas de algumas emissoras deixaram de ir para lá porque estavam sendo agredidos. Galera, se você não pode cobrir uma coisa, realmente não é liberdade de imprensa isso, né? A tiragem de informações relacionadas à Covid-19, onde a imprensa teve que criar um próprio mecanismo para informar as pessoas, né? Então, ele é um presidente que ele é contra a informação, ele é contra a liberdade de imprensa. Ele, na verdade, é a favor da imprensa quando a imprensa fala bem dele. Ele não sabe, o Bolsonaro, ele claramente não sabe lidar com críticas. O que vai fazer parte de qualquer presidente, a mídia vai e deve criticá-lo, sempre. Então, galera, isso é muito simbólico, né? Eu estava vendo vídeos onde falam sobre como ele sempre retaliou a imprensa, né? Ele não foi a debate, ele sempre incitou ataques aos principais veículos de mídia, muito antes ainda de se tornar o fenômeno que ele se tornou. Então, o Bolsonaro ele tem uma relação realmente beligerante, né? De guerra contra a mídia. E isso faz parte da narrativa dele como presidente. Faz parte da narrativa dele como candidato de ataque à mídia. E hoje vocês vão entender por que isso é uma característica de alguém que é autoritário, tá? Professor, que diabos é liberdade de imprensa? Acho que é por aí que a gente tem que começar. Então, galera, a rigor, na verdade, a liberdade de imprensa ela é superada na lei pela o que hoje chamam de liberdade de informação jornalística. Por quê? Porque, na verdade, ela é superada, né? Ela é transpassada pelos veículos impressos. Hoje a gente tem um veículo midiático muito mais amplo, com a internet, os podcasts, então, a própria rádio, né? E dentro do rol de direitos fundamentais que dá a liberdade de imprensa uma segurança e uma garantia, existem diversas coisas dentro da Constituição que dão um aparato, né, uma segurança para que não haja violação dessa lei. Então, o que isso quer dizer? Eu não posso criar uma lei que vai embrucar, ou vai tolir, ou vai, vai criar recursos que podem mitigar, né, diminuir a liberdade de imprensa. Eu não posso criar esses tipos de lei. Não posso. Ela é uma lei fundamental e ela faz parte da sociedade civil. Ela é inerente a uma sociedade democrática. Dentro da lei, né, que é o artigo 220 da Constituição de 88, é vedada qualquer forma de censura. Então, seja prévia ou seja posteriori. Ou seja, meu querido, a liberdade de informação jornalística é um conjunto de normas que vai atestar a segurança e possibilidade de jornalismo livre de censuras e barreiras. Mas, galera, dentro dessa lei, há limitações e deveres. Inclusive, hoje, não sei se vocês acompanham o noticiário, é muito comum o seguinte, né? Eles vão lá falar do Queiroz, por exemplo. Sei lá, peguei um exemplo aqui ao acaso. Vão falar do Queiroz. Depois que eles vão esculachar o Queiroz, vão falar sobre o caso Queiroz de uma forma séria, jornalística, eles no final falam, nós conversamos com o advogado do seu Queiroz, e o advogado do seu Queiroz não quis falar nada. Ou então, e o advogado do seu Queiroz falou que o que estão alegando contra o seu cliente é falso. Vocês já perceberam isso, galera? Isso está incluso nos deveres da mídia, direito de resposta. Além disso, a mídia hoje, ela se responsabiliza por tudo aquilo que ela transmita, que ela transmite, né, e tramita. Então, há uma série de normas que protegem essa liberdade, mas é uma série de normas que também garante que não haja um uso exacerbado dessa liberdade.
Um grande exemplo que eu falei para vocês no grupo, né, para chamar vocês para aula, é o caso da escola de base que ocorreu em São Paulo, em 1994. O que aconteceu, galera? Uma mãe falou com uma criança e aí ela fez coisas, ações que insinuam o coito, né? Vamos dizer de um termo técnico. E aí ela ficou, meu Deus, meu filho está fazendo isso, o que aconteceu? E aí ela fica questionando, e até que o filho fala que ele aprendeu aquilo na escola, vendo filminho com a professora, né? E essa professora era a Paula Alvarenga, né? Que era sócia da Maria Aparecida, que era dona dessa escola, né? A escola de base. Maria Aparecida comprou a escola quando tinha 17 alunos e depois de uma série de investimentos conseguiu fazer crescer, né? Quando a escola aconteceu esse caso, que na verdade não aconteceu, ela tinha 72 alunos, né? Então ela estava prosperando e estava tudo bem, assim. E o que vai acontecer? Um delegado, né, chamado Edelson Lemos, ele vai receber essa denúncia, vai levar as duas crianças para o IML para fazer um corpo de delito, vai ser inconclusivo esse exame de delito, e aí, como se não fosse suficiente isso, as mães acharam que aquilo não estava valendo e foram para a Rede Globo junto com o delegado, né? Falam que o delegado tinha brigado com a imprensa uma semana anterior, então ele queria meio que voltar, né, à mídia, assim, fazer um bem bolado, e aí ele também divulga diversas informações, e aí começa uma série de notícias sobre assédio sexual dos professores dessa escola nos alunos. Então, quem vai ser acusado vão ser 6 pessoas. Os 2 pais de alunos, que vocês estão vendo aí, a Mara e o Saulo, o Aires Shimada e a Maria Aparecida, que eram donos, junto com a Paula Alvarenga, que era sócia, e o Maurício, que era motorista da Kombi, que levava as crianças. E eles vão surgir diversas reportagens sensacionalistas, sendo que os acusados sequer foram chamados para fazer prestação de contas, né? Ou seja, fazer um depoimento. Eles não foram chamados, né? Eles sequer foram formalmente acusados até aquele momento. E a imprensa estava divulgando tudo isso. A mídia, naquele momento, serviu como juiz, júri e carrasco, porque estava condenando as pessoas. Estavam afirmando, né? Kombi era motel na escolinha do sexo. Como que você pode falar isso se nem foi acusado ainda, né? Se você nem, na verdade, deu direito à resposta. E aí vai surgir uma reportagem do Florestan Fernandes Júnior, isso mesmo, neto, filho do Florestan Fernandes, né, um importante sociólogo brasileiro, conversando com a Paula. E aí vai surgir a versão dela. E a partir disso, a mídia vai falar assim, não, mano, peraí, vamos investigar melhor isso aí. Inclusive, das pessoas que foram acusadas, que é o Richard Harold, que é um americano, ele morava ali na Redondeza, galera. Foi, tipo assim, acusado de uma forma incrivelmente irracional. E aí levaram as crianças para casa dele para fazer reconhecimento do local. E aí uma criança foi brincar com um ursinho que ele tinha de pelúcia, uma abelhinha, e aí os caras acharam que aquilo foi suficiente para comprovar que as crianças reconheceram o local. Ele ficou preso 9 dias antes de tirar essa prisão, né? Então, e a mídia, ela teve um papel ali, galera, incrível, incrivelmente ruim, no caso, né? Porque a informação que ela colocou, o sensacionalismo que ela colocou, prontamente criou uma faísca que acabou com a vida dessas pessoas. 3 meses depois dessa série de notícias, o delegado, o Edelson, ele vai ser afastado, vão entrar 2 novos delegados, eles vão descobrir que tudo aquilo é falso, vão descobrir que o exame do IML, que foi inconclusivo, a parte que dava para deixar como inconclusivo, na verdade é porque as crianças já tinham alguns problemas, né, por exemplo, de estômago, aquilo podia fazer com que o exame desse errado, né, então houve uma série de coisas que a imprensa não levou em conta, apenas para vender notícia, né, é o famoso sensacionalismo. Essa manchete é claramente um sensacionalismo, né, Kombi era motel na escolinha do sexo. Então, em 1995, que vai ser colocado no artigo 220, acho que é o parágrafo 5º, sobre o direito de resposta e a responsabilidade do veículo de mídia sobre o que ela coloca. Galera, a escola fechou, faliu. O Maurício e a Mara e o Saulo, eles se divorciaram. O Maurício chegou a ter, crise de pânico, não saía de casa. O Aires Shimada e a Maria Aparecida, os dois já morreram em 2014, né? Até 2014, eu acho que foi o Aires Shimada morreu em 2014. E sem receber
a indenização que o Estado lhe devia, né, pela acusação do delegado. O delegado, inclusive, não foi demitido. Hoje ele virou instrutor da Polícia Civil. Então, assim, todos, o Richard Harold também, ele não conseguiu por causa de dívidas de advogado. Então, acabou com a vida dessas pessoas, né? A escola fechou, aqui vocês podem ver a escola pichada, né? Paula Sapatão, aqui mora Judas, Maurício Estuprador de Crianças. Galera, é incrível o poder da mídia, tá? E, inclusive, esse caso, ele é um caso exemplo que é estudado hoje em qualquer curso de jornalismo e direito, né? Sobre a propriedade da informação, sobre a ética jornalística. Bom, para que e quem uma liberdade de imprensa? Para quem que é uma liberdade de imprensa? Bom, galera, eu quero fazer uma pergunta para vocês antes disso, que eu acho que vai deixar bem claro para que serve a liberdade de imprensa. Como que você sabe das coisas? O que deixa você ansioso, triste, raivoso? O que deixa você possesso depois da aula de atualidades, né? Na verdade, vou além. Quem que disse para você ficar em casa? Foi seu médico que falou assim, o Covid passa por ar, cuidado, hein, usa máscara. Foi seu médico que falou? Quem que avisa que o Bolsonaro só faz merda? Eu digo, tem uma gestão desgovernada. Galera, quem que faz isso? É a mídia, né? Eu, antes de passar essa informação para vocês, eu vou para onde? Vou para a mídia. Eu vou ler informações, né? Então, garantir a liberdade de informação jornalística é assegurar uma perspectiva de vida ampla e benfazeja, ou seja, positiva e benéfica. Eu só posso ter uma vida boa, eu só posso, como eu disse para vocês antes de começar a aula, eu só posso me ver e ver a realidade à minha volta a partir da informação da imprensa. Como que eu sei que o mundo inteiro está passando pela pandemia? O seu amigo do Japão te ligou, te avisou? Há uma série, né, de reportagens que lhe avisa sobre isso, né? Quando você acha que está normal, porque as pessoas não estão usando máscara, estão andando aí como se tudo fosse lindo, quando você vê isso no seu dia a dia, vai lá, a televisão te avisa que isso aí está errado, né? Então, quem cria o senso de realidade para você, muitas vezes não é o que você vê, porque se você fosse olhar na rua, você acha que estava tudo bem, né? Não, tá tudo bem, acabou a pandemia, todo mundo tá suave. Mas, na verdade, quem vai criar o seu senso de normalidade vai ser a imprensa. Vai ser o site, vai ser as postagens no Instagram. Então, galera, a imprensa é o primeiro nível de autogoverno de uma população. Esse primeiro nível de autogoverno é criado pelos jornalistas teóricos Bill Kovacs e o Tom Pesentiel. Bom, anote aí, se você quiser colocar isso numa redação. Então, galera, movimentos de protestos, o modo como você vai votar, né? Tudo isso determinado pelo que você vê, né, na televisão, nos sites. Além disso, a imprensa é instrumento de investigação. Sem liberdade de imprensa, não é possível contrariar os interesses. Quer um exemplo? Watergate, onde o Nixon ele teve que sair do governo para não ser impeachmentado, né? Onde descobriram que ele tinha encabeçava uma série de investigações contra o Partido Democrata, né, nas eleições. Ele vai sair depois da investigação do Washington Post. Por causa do quê? Teve dois jornalistas, esqueci o nome deles, acho que é Bob Kowalski. Não vou lembrar. Mas por causa de dois jornalistas que acharam estranho que o escritório do Partido Democrata sofreu um assalto, e eles foram investigar isso. E aí teve uma fonte que informou para eles que, na verdade, não. Que lá foi bancado com dinheiro público pelo governo republicano, e quem encabeçava essa ação, né, de investigação contra o Partido Democrata era nada mais, nada menos que o candidato republicano Nixon, Richard Nixon. Além disso, galera, quer um outro exemplo? O cigarro. Em 1995, vai ser uma série de reportagens informando que as marcas de cigarro colocavam uma substância cancerígena, altamente cancerígena, para viciar as pessoas em tabaco. Uma série de reportagens. Quer outro exemplo, como é importante? Covid-19. Além do que eu já falei, né, sobre usar máscara, sobre não ser na rua, quem tem imprensa te informa, a China segurou por um mês a informação de que estava acontecendo uma pandemia ali. O médico que queria informar, né, o jornalista também que estava ajudando ele, eles foram ambamente ameaçados pelo governo chinês. Galera, olha como implica, né? É além da, na verdade, nacional, é mundial. Se abre liberdade de imprensa na China, quanto tempo antes talvez teria sido enviada essa informação sobre uma possível pandemia?
Tá vendo? É surreal o quanto é importante isso. Além disso, garante conhecimento para que haja denúncia da sociedade civil, igual eu falei para vocês, né? Ela vai te dar informação para você ir na rua. Para você ir na rua denunciar preconceito policial contra pessoas negras, houve uma série de informações que você viu para você ficar puto, né? Dito de modo informal. Além disso, galera, é um veículo de indicação, né? As famosas análises, os gráficos, aquilo que você vê bonito, falando assim, daqui 10 meses o PIB vai cair para 9,7%. Então, até a sua perspectiva de futuro é determinada pela liberdade de imprensa. Mas, professor, tem umas revistas de esquerda que não dá, não dá. Nada a ver, mas são as revistas de direitas, elas só desinformam. Galera, é importante que tenham a liberdade de imprensa para essas revistas que são claramente de esquerda, Carta Capital, claramente de direita, veja. Né? É preciso, né? A multifatorialidade, né? A diversidade, ela é fundamental para que a gente tenha diferentes pontos de vista sobre um fato. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, leiam diferentes veículos, né? Lembra quando na primeira aula, algum de vocês não é do Vespertino, mas no primeiro dia de aula do Vespertino eu perguntei para vocês, quem aqui lê alguma fonte de informação que não é ocidental? Que não vem de veículo ocidental? Você conhece? Eu conheço dois. Sputnik, que é da Rússia, e o Al Jihad, Al Jazeera, que é, olha, tá vendo? Da Síria, eu acho. Bom, é do Oriente Médio. Tá vendo como não? Na verdade, eu não sei, no caso. Então, por exemplo, quando a galera fala que o Oriente é menos desenvolvido, que o Oriente é mais tradicional, toda essa ideia é trazida pela mídia, né? Mas, professor, e os veículos de desinformação, fake news, os diversos blogs, né? Por exemplo, o Antagonista. Como assim, professor? Essa galera não merece liberdade de imprensa. Galera, o que eles fazem é crime. Lembra que eu falei para vocês sobre responsabilidade daquilo que você coloca? Aquilo lá, na verdade, é desinformação. Aquilo lá é proibido pela Constituição. Assim como as injúrias raciais não fazem parte da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ela não está ligada a notícias caluniosas. A liberdade de imprensa não é para garantir que você fale qualquer coisa, meu querido. Não é assim que a banda toca. Então, em resumo, meus queridos, garantir a liberdade de imprensa é validar que a gente seja informado de maneira segura e plena. A gente, ao conseguir informações independentes e qualificadas, de diversificadas fontes, é capaz de engendrar, ou seja, criar uma opinião crítica da realidade à nossa volta. Então, a gente vai analisar, criticar, pensar a partir do que a gente lê. A partir daquilo que a gente acha que deve olhar, né? Preste atenção nisso. Por que você presta atenção nisso? Porque algum veículo te falou. Porque o professor falou para você, galera, presta atenção no caso Queiroz. A mídia, ela vai determinar. Isso é bom e é ruim, galera. Né? É bom porque a gente pode ter uma multifatorialidade de informações, é legal, mas às vezes a gente pode ficar muito enviesado, né? Por isso que é importante a gente ler diferentes mecanismos de notícias. Bom, galera, por conta de tudo isso, garantir uma imprensa livre é assegurar um governo democrático. Um momento. Por quê? Porque o poder autoritário, ele só vai ser questionado a partir da imprensa. Somente quando a gente tem acesso aos acontecimentos do mundo e do governo, a gente vai poder fazer um juízo sobre ele. Apenas quando a gente ter nas mãos, por fontes confiáveis, claro, a certeza sobre os erros e o abuso do poder de quem está no poder, a gente vai poder insurgir, né? Retaliar ele. Então, para que haja uma democracia, é preciso que haja liberdade de informação jornalística. Consequentemente, a história vai mostrar para a gente que os governos autoritários, então, o que eles vão fazer? Eles vão descredibilizar a imprensa. Parece algo que acontece hoje, né? Coincidência. Então, governos autoritários, eles vão ter estratégia de fazer o quê? Colocar a imprensa como inimiga pública. Sobretudo quando os jornalistas passam a criticar o seu governo porque tem resultados ruins. Qual que é a única coisa que você vai poder fazer? Criticar a imprensa, falar que ela mente, falar que ela deturpa o que você fala.
Então, galera, um cara chamado Levitsky, acho que é Levitsky, Steven Levitsky, ele vai falar que um dos primeiros sintomas da falência de um Estado democrático sobre a nação é o discurso de desprezo aos veículos de comunicação e à liberdade de imprensa. É o cara que fala que o jornalista merecia um murro. É o cara que fala, que quando perguntado se ele tinha um comprovante, né, do Queiroz depositar a dívida para ele, fala para ver o comprovante do que o pai dele fez para a mãe dele. Então, galera, a narrativa comum do Bolsonaro frente à imprensa, que vai desqualificá-la, vai evitá-la, vai promover também a autocensura. Como assim? Esse é um conceito também do autogoverno. Inclusive, vou falar um pouco mais sobre a autocensura posteriormente, mas a autocensura é quando um jornalista ele tem medo de publicar algo pela retaliação que ele pode sofrer. Então ele tem medo de colocar algo que vai contra o que aquelas pessoas claramente não estão deixando acontecer, porque ele tem risco de vida. E como que você promove a autocensura? Você vai incentivar eles serem violentados, igual o fotógrafo que apanhou na rua, igual os jornalistas que tiveram que sair da alvorada porque o Bolsonaro começou a incitar as pessoas a agredirem verbalmente eles. Então, toda essa narrativa vai tolir, né, vai impedir, vai criar barreiras à liberdade de informação jornalística. Ou seja, é um discurso autoritário. Você atacar a imprensa, você não aceitar as críticas da imprensa, isso é uma ação autoritária. Você pode até não saber disso, mas é. Repórter tem que apanhar mesmo. E aqui eu quero trazer alguns tweets do que isso promoveu. Né? A redação inteira tem que apanhar mesmo, vagabundos com diploma de jornalista. A redação inteira tem que apanhar... coloquei 2 vezes, desculpa, galera. Jornalista filho da puta, merece porrada mesmo esse vagabundo. Jornalista vagabundo merece, então é porrada assim. Então, ele vai fomentar esse discurso. Não? Ele, como figura pública, além de falhar ao não dar prestação de contas que ele deve, né? Ele deve aceitar que um jornalista pergunte algo. Mesmo que seja claramente uma pergunta colocada de modo retórico, igual foi a pergunta do Queiroz. Né? Ele tem que aceitar, isso faz parte. Mas, além disso, ele incita pessoas a agredirem jornalistas, aumentando a sua autocensura, dificultando a liberdade de imprensa. Galera, é importante que fique claro, sem liberdade de imprensa não há democracia, né? Free press, liberdade de imprensa, né, em inglês. Então, a liberdade de discurso, a liberdade de fazer petição, ou então de fazer protestos, né, assemble protestos, a liberdade de religião e a democracia estão tudo sobre a liberdade de imprensa. Fundamental para uma democracia. Então, isso faz com que a imprensa, o modo como o Bolsonaro lide com a imprensa é mais uma forma de caracterizá-lo como autoritário. A Liera perguntou, ele dá voz a grupos mais violentos, prof? Sim. Você está perguntando se o Bolsonaro dá voz a grupos mais violentos? Liara, se for isso, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando o Bolsonaro ele vai lá num protesto contra o STF. Quando ele vai lá, mesmo que ele não fale nada, aquilo ali já é crime, de certo modo, já pode ser colocado como crime. Por quê? Porque ele não está impedindo aquilo. Ele, na verdade, não está falando contra aquilo. Ele está lá, postando a imagem dele e, de certa forma, fomentando, né, incentivando aquelas pessoas. Isso funciona a mesma coisa com incitação à violência jornalista, né? Quando o cara faz uma pergunta para ele, ele não gosta, e aí um aliado dele vai lá e fala assim, vocês são tudo mentirosos. E aí o Bolsonaro vai falar pro jornalista, cala a boca, você não vai falar nada, quem vai falar é ele. E aí fala pro aliado que tá xingando a imprensa. Quando ele faz isso, ele está incentivando pessoas a serem violentas com jornalistas. Então, além de não prestar contas à imprensa, o que é um ato antidemocrático, né, você vai atacar, você vai incentivar ataque à imprensa. Então, isso são 2 características de governo autoritário. Bom, e o Brasil, né? E o Brasil? Como o Brasil está nisso? Existe um documento do Repórteres Sem Fronteiras, né,
que ele mede a liberdade de imprensa em diferentes lugares do mundo, né? Para ser mais exato, 180 lugares no mundo. E o Brasil, nesse ranking, que saiu em 23, 24 de abril, por isso que é um possível tema de redação, lá em abril ainda as provas não estavam prontas, o Brasil ele vai cair 2 lugares em relação a 2019. Em 2019 ele estava em 105. E aí, esse ano ele caiu mais 2, né? E em relação a 2018, ele caiu 5, né? Que foi, a partir, então, do governo Bolsonaro, a gente caiu 5 posições nesse ranking. Então, parte disso, de acordo com o próprio documento e com as pessoas dos Repórteres Sem Fronteiras, né, o RSF, parte disso claramente em razão da política do Bolsonaro, igual que eu coloquei aqui para vocês, né, incentivando a autocensura, incentivando por meio do incentivo à violência contra os repórteres que falam contra ele, da violência clara contra a imprensa. Então, o presidente, sua família, seus aliados, eles realmente humilham e insultam constantemente os principais jornalistas dos meios de comunicação do país. Ele alimenta um clima de ódio e de suspeita em relação ao jornalismo. É isso que eu também quero falar. Ele coloca uma suspeita. E aí, quando o jornal solta lá que o Queiroz foi encontrado, que o Queiroz depositou 89 mil na conta da esposa dele, ele faz isso justamente para colocar em suspeita essa informação. Ele precisa disso. Ele precisa colocar como falso aquela informação. Ele precisa colocar como falso a crítica a ele, né? E, galera, o oposto, ele é válido, né? Já viu aquela frase, uma mentira 1000 vezes contada torna-se verdade? Essa frase, ela é ligada ao ao líder da publicidade, né, do governo nazista. Eu esqueci o nome dele, eu sabia o nome dele, também por causa da redação, para lembrar. Mas eu esqueci. Mas não é certeza que é dele, mas ligam-se a ele. O que eu quero trazer aqui é que, além de atacar a mídia, você precisa dominar a mídia para ter um governo autoritário. Por isso que é usado como medidor, né? Quando eu fui falar para vocês da China, e aí eu usei que elas não têm liberdade de imprensa, para caracterizá-lo como um governo não democrático, comunista, não que não liberdade de imprensa seja comunista, por favor, não é isso. Mas quando eu fui fazer isso para caracterizar ele como não um governo democrático, isso é um aspecto, né, fundamental. Então, se um país não tem liberdade de imprensa, ele não é um país que tem democracia. Você pode votar, você pode ter representante, inclusive a China, você vota em representantes. Não de forma direta, né? De forma direta, mas você vota. Mas mesmo assim, não tem, porque não tem liberdade de imprensa. A imprensa ela é totalmente dominada pelo governo. Então, essas duas vias, né? Você precisa atacar a mídia e você precisa criar uma rede que vai te erguer um palanque, que vai erguer o seu discurso, né? E aí tá as fake news. E aí que entra o antagonista, e aí que entra uma série de pessoas que hoje são bancadas pelo governo, né? Igual a gente sabe do gabinete do ódio, para que garantir o tempo todo que seja colocado em suspeitas as informações que estão acontecendo nas principais mídias. Quer um exemplo? Eu dou esse exemplo da porrada na boca. Prontamente saiu uma fake news que o jornalista tinha falado que ia, sei lá, pegar a mulher ia agredir a mulher do Bolsonaro, uma coisa assim, sabe? Então saiu uma fake news para desvalidar a pergunta para desvalidar o repórter, para desvalidar a pergunta que ele fez. Tá vendo como funciona? Ele precisa colocar em suspeita essas informações. Ele também, para colocar em suspeita, precisa de um veículo próprio. Então, no jogo da democracia, do poder, a mídia, ela é fundamental. Bom, galera, por que o Brasil ele ocupa esse lugar? Por que ele está entre os piores países do mundo para se ser um jornalista, né? Bom, com ameaças e ataques físicos, o Brasil continua sendo um país especialmente violento para a mídia. Galera, muitos jornalistas são mortos porque eles estão denunciando algum esquema de corrupção, porque eles estão denunciando algum esquema de crime. Além disso, uma métrica que o RSF usa, né, para medir são que no Brasil há diversos processos jurídicos que são claramente abusivos. Esqueci o exemplo que eu ia trazer para vocês, mas, por exemplo, tem jornalistas que eles estão divulgando, por exemplo, casos de grilagem. Então, eles vão surgir uma série de processos para esse jornalista para que ele seja impedido de
fazer a profissão dele, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai ser tolhido, né? Isso aí, essa é uma forma de barreira. Ao colocar essa barreira, eu não tenho liberdade de imprensa. Então, o Brasil também tem isso. Além da agressão física, há um aparato judiciário que está ligado a poder políticos de regiões que impedem os jornalistas de continuarem o seu trabalho. O Brasil é o 11º lugar mais perigoso do mundo para se exercer a profissão jornalística. Além disso, galera, e isso é o principal aspecto, é que no Brasil, e é por isso que tem essa fotinha aqui, ó, com o Edir Macedo, com o representante da família Saad, aqui o Oi, né, Silvio Santos, da família Bravanel, aqui, se eu não me engano, é da família Marinho. Então, hoje, os principais veículos de mídia, eles estão concentrados em famílias. E, além disso, essas famílias elas estão ligadas a controle religioso, eles também têm afiliações políticas claras, e isso impede uma liberdade, né, se ele está ligado. Além disso, essas famílias são detentoras de grande poderio econômico, algumas delas são donas de fazenda, por exemplo. Então, tudo isso impede que haja uma mídia diversificada. Quando você tem um oligopólio, só mídia grande que controla aqueles pequenos veículos, isso impede que se tenha uma mídia livre, flexibilizada. Galera, pra vocês terem noção, mais de 70% do mercado de televisão aberta é concentrada por 4 principais grupos. Se não me engano, é a Band, a SBT, a Globo e a Record. Esses 4 concentram praticamente toda a televisão. Você nunca se perguntou porque não tem muito canal? Você acha que isso é normal? Não, não é normal. Não é normal que só tenha 6 canais livres, por exemplo. Na minha época eram 6, 7. Acho que hoje tem mais. Mas isso não é normal. Não é normal. 5 famílias detêm 50% dos principais veículos de mídia. E, além disso, desse controle familiar, o que mais se destaca é o que eles chamam de concentração de propriedade cruzada de mídia, ou então concentração de propriedade cruzada de produtora de conteúdo. O que significa isso? Uma mesma rede de informação, ela tem diferentes tipos de mídias. Por exemplo, a Globo, ela tem a Globo, aí tem a Globosat, que é um veículo que é um streaming para computador, aí tem a Globo News, que é um programa jornalístico para TV a cabo, e aí tem a revista, aí tem o jornal O Globo. Então, tipo, ele tem diferentes veículos de mídia que são tidas para o mesmo grupo. Então, essa concentração de propriedade cruzada de veículos de informação, ela é muito grande no Brasil, a gente já vê isso aqui agora. Ó, a família Marinho é detentora do Grupo Globo, que está entre os 20 maiores conglomerados de mídia do mundo. Então, eles são uma família, é dona de um grupo. Esse grupo é dona de um site, é dona de um canal de TV, é dona de um programa de rádio, é dona de um estúdio de música, é dona de uma editora, é dona de uma coluna de jornal que fala sobre economia. Então, o que acontece? Esse poder de propriedade cruzada, ele não pode estar concentrado, não pode existir isso. Ou se existir de uma forma diversa, com diversas famílias, com diversos veículos, né? Então, é realmente preocupante. Para vocês terem noção, galera, a Globo, sozinha, ela tem uma audiência maior que todas as outras grupos midiáticos, segundo, terceiro e quarto colocados, somadas juntos. Um grupo, que é dominado por uma família, detém praticamente a audiência de todas as outras mídias somadas. Então, é realmente uma coisa assustadora, né? Porque, como eu disse para vocês, se é a informação que cria o nosso ponto de vista, se é as notícias que vão ajudar a gente a pensar o mundo, a pensar o nosso governo, o quão perigoso é ter todo esse poder na mão de uma família, de um conglomerado. É assustador, não? Inclusive, a Globo, naquele caso da escola de base, ela foi processada em 1,4 milhões de reais para se pagarem para seis pessoas que tiveram suas vidas acabadas socialmente, né? A escola faliu, a Paula nunca mais quis ser professora, né? Então, é uma coisa muito séria. E aí tem a família Saad, né, que é detentora do Grupo Band. Além disso, eles são proprietários de fazenda e imóveis.
Aqui tem o Grupo Record, né, onde o dono é o Edir Macedo. E aí tem o Correio do Povo, ele tem um jornal, acho que é Jornal... Correio do... Não, é o Jornal... Esqueci o nome. Mas ele tem um novo também, que meio que imitou a Folha, acho que é Folha Religiosa, uma coisa assim também, que lançou recentemente, né? Aí tem o Grupo Folha, da família Frias, que vai ter a Folha, a UOL, a Datafolha. Olha só, o cara tem um site, o cara tem um jornal, também é um site, e tem o Datafolha, que é um veículo de fazer medição, né? Olha isso. É perigoso, galera. Grupo Silvio Santos, da família Bravanel, né? Que além de ter um conglomerado de mídia, tem negócios como a Jequiti, o Baú da Felicidade, né? E aí, esse é o único grupo que não é do Sudeste, que é o grupo RBS, da família Sirotsky, que é do Rio Grande do Sul. E aí tá outra grande concentração de informação no Brasil. Galera, 80% dos escritórios que criam informações estão no Sudeste e na região Sul. 80%. 73% só na região metropolitana de São Paulo. Então, quando você vê que o Nordeste é uma região que tem só seca, quando o Nordeste é uma região que só tem pobreza, quando você é informado que na Amazônia praticamente não tem civilização, ou só tem floresta, quem que te fala isso? É um veículo onde 80% está concentrado em uma única região do país. Por que você, quando alguém fala que eu sofro muito disso, é sério, eu sou do Mato Grosso. Eu falo assim, de onde você é? Mato Grosso. Aí alguém fala assim, Mato Grosso do Norte? Aí eu falo, não, Mato Grosso, não existe Mato Grosso do Norte. Existe Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por que as pessoas confundem? Porque não... Vocês escutam falar Mato Grosso? Você deve ter escutado a semana por causa das queimadas no Pantanal. Mas só, né? Tá vendo como a gente é enviesado? E às vezes não tem como fugir disso. Né? É difícil, é trabalhoso, eu tenho que ler diversos veículos de informação. Como assim, eu não vou conseguir? Não vai, provavelmente. É difícil. Você tem que estudar matemática. Mas você sabendo disso já é uma coisa. Você vai tomar cuidado, né? Então, em vez de falar assim, nossa, lá na Amazônia tem diversos índios lá, as pessoas não... Tem pouquíssimas pessoas, lá não tem nem estrada. Eu vi isso no Jornal Globo. Aí você vai falar assim, eu vi isso no Jornal Globo, não sei se é verdade, porque é um jornal da região de São Paulo, né? Mas eu vi isso. Já muda, né? Já muda a sua perspectiva. Então isso já é importante. Galera, a liberdade de imprensa no mundo. Esse aqui é o mundo. Valeu, professor. Valeu por falar. Se você não tivesse falado, eu não saberia. Bom, enfim. E aqui é o ranking, né, total do Repórter Sem Fronteiras. A sede deles fica na França, galera, tá? Inclusive foi onde aconteceu o Charlie Hebdo, né, que é um grande caso também de autocensura, né, onde vai lá um grupo terrorista e impede você de fazer crítica ou a charge, né, no caso, mostrando o rosto do Maomé. Inclusive, essa semana eles fizeram de novo isso, né? Mostraram o rosto do Maomé, que não pode, né, na religião muçulmana, é sagrado, não pode veicular a imagem do Maomé. E eles fizeram de novo. E, galera, quando você tem um grupo que vai lá e mata os jornalistas, ataca, isso é um ataque à liberdade de imprensa e, por sua vez, é um ataque à democracia. É um ataque ao Estado de liberdade de direito. Então, galera, bom, o Brasil está aqui em situação sensível, né? Você vê que pouquíssimos países do mundo estão em uma boa situação também, tá? Como sempre, os países nórdicos comandando o mundo, pelo amor de Deus, mano, os caras... A Noruega é impressionante. É sério, se vocês querem chutar qualquer ranking social, fala assim, quem tá em primeiro lugar? Chuta Noruega. Juro, chuta Noruega. É impressionante. Bom, galera, eu trouxe uma frase do Rui Barbosa, que é um importante jurista, né? Ele que foi o representante do Brasil na segunda conferência de Haia, na segunda conferência de paz, visando políticas sociais mundiais, e também chamado de conferência de Haia. Ele é um cara bem brabo mesmo. Ele vai falar o seguinte: a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga o que lhe mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou lhe destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que ameaça. Várias palavras chiques para dizer o quê, né? Eu vou medir, galera, o que tá me impedindo de fazer as coisas? Mano, porque eu não tenho liberdade de fazer isso.
Ou, por que isso está me impedindo? Por que a desigualdade social? Por que eu não tenho acesso à educação? Quem que vai te falar dessa estrutura que está te impedindo de ser quem você é? Como você sabe disso? Como você sabe que o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo? É a mídia, né? O que você está acontecendo na sua realidade à sua volta, ou ao longe, né, no mundo, na pandemia, é a mídia. Então é muito importante que a gente garanta a liberdade de imprensa. É muito importante, eu já disse isso aqui e vou repetir, a gente tem que entender que o status quo, a naturalidade da nossa realidade, né, o normal, a gente tem que entender que o normal, ele a qualquer momento pode acabar. Então, quando a mídia chama atenção para falar, olha, o Bolsonaro tá fazendo isso, mano, isso aí é autoritário, não pode. Ou o Bolsonaro ameaçou um jornalista, cara. É realmente algo que a gente tem que prestar atenção. Mesmo que seja normal, né? Mesmo que, o Bolsonaro sempre faz isso. Mano, não é assim. Isso aí quer dizer algo e é perigoso. Vamos ficar atento. E aí, galera, depois dessas sedes notícias, eu trouxe aqui, ó, o site da MON, que é a Media Ownership Monitor, em inglês, ó, brabo. E aqui é eles que fizeram aqueles gráficos bonitinhos aqui das famílias, tá vendo? Ó? Isso. E tem o site deles, né? Quem controla a mídia. Se vocês quiserem dar uma olhada, é muito legal, é só clicar aqui. Eu vou falar isso depois. Tem aqui uma reportagem dos Repórteres Sem Fronteiras que chama O País dos 30 Berlusconi, né? Berlusconi, que foi um autocrata muito importante, né? Primeiro-ministro da Itália, e a família dele é uma família muito influente lá. E aí tá falando do coronelismo midiático, tá falando como que funciona a mídia no Brasil. É um documento bem legal, meio longo assim, mas é bem legal para quem gosta. E ele vai falar sobre como no Brasil há um controle, né? Por exemplo, como o governo ele garante o funcionamento da Globo, né? Porque eles pagam patrocínio. Então, como as mídias estão ligadas aos governos, né? Elas não podem estar ligadas, tem que ser independente. O governo sim pode fazer publicidade através das mídias e deve mostrar o que está fazendo. Mas não deve ter essa ligação tão próxima, né? Igual houve durante muitos anos. Bom, e aqui eu trouxe um filme para vocês que ganhou o Oscar, a Meryl Streep ganhou o Oscar, ganhou alguns prêmios também, que é o The Post, que vai falar sobre uma série de documentos, né, que vão falar sobre os documentos do Pentágono que chegaram, e sobre o Washington The Post, que eu falei para vocês, que também denunciou o Watergate, e o filme vai abordar isso, né, como o interno de como uma informação impactante chega, né, como a normalidade ou a forma como a gente enxerga um governo, ou diversos governos anteriores, né, que vai falar sobre diversos escândalos do Pentágono, diversos escândalos que presidentes americanos fizeram, e tudo isso vai ser colocado à tona a partir de uma reportagem. E como tem esse atrito, né, o que a gente vai fazer, é bem legal. E por fim, tem esse documentário Your Legion, e aqui se você clicar, vocês vão diretamente pro documentário mesmo, né? Aqui são trailers ou sites, e aí vocês vão direto para isso. Opa. E aí, Matheus, tranquilo? Quem entrou agora foi meu monitorado, galera. Massa, Matheus. E aí, nesse documentário do Your Legion, eu acho muito interessante, porque é um hacker desculpa, como é que fala? Ai, meu Deus, eu esqueci. Mas, enfim, vocês já ouviram falar do Anonymous, né? Que é um grupo de hackers que eles divulgam informação de pessoas públicas, né? Por exemplo, divulgou diversas informações do Bolsonaro, depois que o Bolsonaro atacou a imprensa. Então, eles brigam pela informação, né? Quando eles veem onde tem pessoas ou grupos de empresas que brigam ou então tentam guardar informações que são importantes que as pessoas tenham, eles vão lá e abrem tudo essa caixinha de Pandora e mostram para as pessoas. É muito interessante também. Cyberativismo, né? Hackerativismo é chamado, esse é o nome. Fala um pouco sobre esse hackerativismo, como é importante para trazer informações que não chegam para as pessoas de forma que normalmente chega, né? Que é através dos veículos naturais e tradicionais de informação. E é muito interessante também, dá para vocês verem no YouTube, é 1h30, e acho legal também, é uma perspectiva diferente sobre o papel da informação, é também uma forma fora da curva, assim, né, que a gente tem de contornar os veículos tradicionais, que é através desse cyberativismo. E é isso, galera.
Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa para comentar? Eu espero que eu não tenha falado muito rápido. Galera, eu falei muito rápido, às vezes eu acho que eu falei muito rápido. Foi suave a aula? Eu preciso do feedback. Matheus, chega mais cedo depois, hein, rapaz? Bom, acho que é isso, então. Galera, mais uma vez, muito obrigado por virem. Vocês são guerreirinhos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, meu celular está sempre aberto. Pode mandar mensagem para mim. Podem voltar ao material, cliquem lá nas coisas, vejam, é interessante, é uma forma de ver isso que eu trouxe para vocês, é uma forma mais legal também. E é isso, galera. Obrigado por hoje. Se cuidem. Tamo junto, viu? Tchau, tchau.